pedagogas. Hoje a gente vai estar fazendo o nosso alinhamento em relação às plataformas que são ferramentas de gestão. O livro LLCO e principalmente o BI. Então, são duas ferramentas que a gente utiliza muito no nosso dia a dia e que a gente tem necessidade de quase todo momento estar fazendo a verificação. Então é importante que a gente tenha em mente que a gente precisa ter um contato máximo que a gente puder com essas duas ferramentas. Tá? O nosso público-alvo aqui vai ser o ensino fundamental. Na sexta série a gente já conversou com a pedagoga de Karen, hoje nós estamos com a diretora CIN, a nossa tutora Marjorie, a pedagoga Jaqueline e a pedagoga Márcia. Mas as turmas da manhã a gente faz depois um outro alinhamento sobre isso. Mas o nosso foco é o ensino fundamental, de tarde. Para não alongarmos essa prática de hoje, a gente vai entender que a gente vai delimitar esse tema. Okay? Então a gente não vai falar tanto dos alunos com uma infrequência variada em todas as turmas, porque senão a gente não teria tempo para falar sobre isso. Tá? Então, o que a gente entende? É que a frequência e a aprendizagem, ela caminham junto. O objetivo que nós queremos chegar é entender como que o BI pode ser útil para a gente compreender a questão da aprendizagem e da infrequência. Por que aquele aluno que não tem frequência, ele não tem aprendizagem? E se ele tem aprendizagem quando ele falta muito, o que acontece? O que está acontecendo? Qual a conclusão que a gente chega? Então a gente vai entender o porquê disso. O nosso levantamento, a gente fez o levantamento, eu passei para as pedagogas. Nos sextos anos, a gente já conseguiu entender qual é o problema, a pedagoga Karen já falou para a gente o que acontece, ela já teve a solução. No sétimo ano também, a pedagoga Márcia já me relatou os possíveis problemas com os alunos que estão com frequência, mas a gente tem um problema grave no nono ano, que aí eu vou abrir para poder a pedagoga Jaqueline falar sobre isso. São duas alunas. Aqui no nosso plano vai aparecer o recorte do BI que eu coloquei, a frequência e a aprendizagem, e a gente vai observar lá que aparece. Eles estão, o que é recorrente na frequência é recorrente também na aprendizagem. Então, a gente consegue fazer essa observação e entender que a aprendizagem dessas estudantes estão bem ruins porque elas não estão frequentando. Tá? Então, só as alunas Rebeca e a Lara, no oitavo ano. No oitavo C, né? Então, o que acontece ali? A gente consegue observar que durante esse trimestre, elas não chegaram a 63% de aprendizagem, elas não chegaram ao mínimo necessário, elas estão bem abaixo do básico, porque elas não estão frequentando de maneira correta. Né? Então, o que mostra para a gente? São essas duas ferramentas, o LLCO e o BI. Eles nos apontam isso, além dos relatos do professor. Né? De todos os professores que já relatam ali e deixam os avisos, os recados. Então, a gente entende que o LLCO é uma ferramenta do professor, mas também é para a gestão. Aí, quais são as ações? Pedagoga Jaqueline, a gente já viu, já conversou sobre esses casos. Eu pediria para você relatar o que vem ocorrendo em relação a essas duas alunas que são, assim, vamos dizer assim, o nosso maior problema no oitavo C.
Então, assim, nós temos essas duas alunas. Rebeca já é uma aluna reprovada do ano passado, reprovou pelo mesmo motivo, pela falta. Sim, estudo socioeconômico que eu fiz com relação a ela, professor, é que assim, ela não era só ela e a mãe, né? A mãe dela é uma pessoa assim, muito tranquila, muito fácil de conversar com ela tem um vocabulário bom, sabe? Ela é uma pessoa assim, entendida. Não dá para dizer assim que ela é uma pessoa que não compreende, que não. Todas as vezes que eu chamei, ela veio. Porém, observa-se que a mãe não consegue fazer com que a menina é bem rebelde na questão de vir para a escola. Alguns motivos que eu percebo é a questão de que ela não se reconhece como menina, ela quer ser menino, né? Já conversei com a mãe no ano passado, conversei de novo que ela precisa regularizar isso, porque ela disse que ela aceita, que ela entende, porém o que eu vi é que a família não iria concordar. Mas aí eu até falei, mas a relação é vocês duas, e se isso traria uma situação mais confortável para ela vir para a escola. Aí ela disse que ela estava verificando isso, porém não verificou nada. Aí eu coloquei ela no CERP, na rede de proteção, com a intenção de solicitar que o Conselho Tutelar auxilie a mãe nessa questão. Ela precisa de orientação e de caminhos para como agir ali, até com relação à menina. Então, assim, a menina fala e a mãe obedece. Esse é bem nítido lá, que ela não tem pulso. Então, se a menina diz que não vem, não há quem faça a menina vir. E ela diz que ela não vem porque ela não gosta, ela quer que todo mundo chame ela, por exemplo, era Mike, agora diz que na prova ela colocou Renan, na prova de agora. E, então, essa é a situação da Rebeca. Uma questão social, né, uma questão familiar, uma questão dela que está interferindo na vida escolar. E a mãe não está sabendo conduzir, mesmo que a gente, não adianta só orientar, teria que, na verdade, também ajudar ela a que caminho percorrer, sabe, professor? E a mãe não sabe, mas eu já fiz a parte. Então, ela está no CERP, ela está sendo acompanhada, né, por mim, e a gente está aguardando aí quais serão as próximas novidades com relação a esse caso. E a Lara também é o mesmo, não é a mesma história, mas é a mesma situação. A gente já identifiquei, já coloquei na rede de proteção. O conselho ainda na casa da Lara não foi. O padrasto, uma coisa que nos chamou bastante atenção, tanto minha quanto da professora Irene, é que quem veio, eu solicitei a mãe é a responsável legal pela menina, e quem veio foi o padrasto. E o padrasto, assim, muito solícito, sabe, muito cheio de abraços, muito cheio de, sabe, a gente achou muito, uma situação bem nos chamou a atenção, né, professora Irene? E naquele dia, professor Paulo, o padrasto e ela, a gente conversou, a gente falou da questão das consequências que isso vai trazer para ela, para a mãe. Porém, os dois ficaram ali, está em ata, tudo registradinho. Fez um combinado comigo e com a professora Irene de que ela não ia faltar mais. Desde o dia que a gente conversou até agora, ela já faltou 10 dias. Então, aí depois do combinado, que foi a terceira buscativa, né, das 3,
eu coloquei ela na rede de proteção. Então, assim, com a pedagoga Márcia, a gente já conversou em relação às turmas dela, ela já percebeu quais são as turmas que têm mais infrequência. O que a gente levanta de possibilidades de solução para isso é uma rede de proteção. Eu coloco aqui no planejamento que nós temos uma dificuldade grande de atrelar a rede de proteção à escola, porque parece que nós estamos sozinhos, nós estamos caminhando e parece que tudo a gente tem que resolver aqui. Então, o BI ele só faz mostrar os dados, essa questão social, econômica, que a gente às vezes acha que não vai fazer diferença na frequência, faz, né? Então é preciso uma rede de proteção, não é só colocar no CEP e a gente cobrar do Conselho Tutelar. A gente precisaria de outras instituições, doutora, que pudessem participar junto à escola. A gente precisa trazer mais esse pessoal. Uma rede mesmo, né? Uma rede mesmo de proteção. O que nós, como gestores, eu e a professora Helene podemos fazer à tarde, já vem sendo estudado, que é, por exemplo, o programa que a gente colocou já, conversou com a direção geral, que é a gente fazer o aluno top 10 e a turma da semana, que é a turma VIP, né? Para que essas turmas que mantenham a frequência ou ultrapassem aquela frequência, eles possam ter um momento ali de que eles vão sair um pouco antes e vai ter a quadra livre, eles vão poder fazer alguma coisa monitorada e depois o professor da quarta aula vai recolhê-los um pouquinho mais tarde, sendo responsável por aquela turma. A gente já fez os crachazinhos, já está organizando tudo isso, para dar um incentivo para que a escola fique um pouco mais viva em relação a isso. Isso pode ajudar, talvez, a fazer com que a escola fique um momento mais prazeroso? Pode, né? A gente pode fazer com que a escola seja vista de uma outra maneira. E o aluno top 10 está socialmente atrelado ao projeto Se Liga, né? Então, a turma VIP vai ajudar a gente a ir percebendo quem são esses estudantes que não vai ficar lá para fazer atividade no Se Liga, e eles terão, então, aquele momento de atividades diferenciadas. Então, como ação de gestão, é o que a gente consegue fazer, né? Agora, quais são as outras possíveis soluções que a gente pode encontrar dentro do pedagógico, além disso? Eu acho assim que na frequência tem que haver uma comunicação bastante direta com a família. Trazer a família, se não veio uma vez, não veio na primeira, vamos conseguir na segunda, na terceira, a gente vai ter que colocar, porque sem o apoio da família, a escola também fica de mãos atadas. Que é a nossa, está caminhando ainda, a nossa coleta de dados com a família, né, que é a buscativa. Professora Ana Julie, essas ferramentas, o que ela pode apontar? Você vai terminar o nosso vídeo concluindo, falando da importância do BI e do RCA para a gente em um minutinho. Eu acredito que o BI é uma ferramenta que facilita o trabalho de acompanhamento, tanto pedagógico, tanto da presença quanto do rendimento do aluno, porque o pedagogo consegue ter uma visão ali do todo, né? De como que está o rendimento dos alunos, como que está a frequência, e tem a aba ali que ele consegue visualizar como que está a frequência no geral, como que está a frequência naquela semana e na semana anterior. E a partir daí, ele pode ir para o LRCO já sabendo, tendo uma noção de onde está o problema, né? Para ter uma visão mais rápida do que ele precisar procurar. E eu acredito também, para encerrar, que o acolhimento dessas alunos, que, por exemplo, já faz 10 dias que ela está faltando novamente. Quando ela vem, como que ela está sendo recebida na escola? Pelos professores, principalmente, né? Chega no final do trimestre, faltou um monte. Como que tá? O professor está acolhendo ou está distanciando essa aluna? Então, não basta só a buscativa, o acolhimento faz toda a diferença. Obrigado, gente, pela participação e que tenhamos um ótimo trabalho para frente. Valeu.
Não,